Bom, a minha posição aqui é clara, é pela revogação da Lei 12.318. E por que eu sou contra? E por que eu sou a favor da revogação, ou seja, contra a lei? Em primeiro lugar, porque foi uma lei feita às pressas em benefício de um grupo de interesse. Eu teria muita coisa para dizer em todos os pontos em que eu vou mencionar. Aqui, nesse ponto, eu queria lembrar da fala na única audiência pública que houve quando antes da votação e da aprovação da lei, que foi a audiência pública em que a senhora Cíntia Rejane Ciaralo, do Conselho Federal de Psicologia, ela disse o seguinte: vejam que palavras proféticas. Quando um projeto de lei se debruça em torno de uma perspectiva psicológica, ainda que sobre uma síndrome ou qualquer teoria, nós precisamos ficar atentos para o impacto dessa linha teórica na construção de uma lei que vai implicar muitas práticas e abordagens. Nós reconhecemos que há realmente conflito nas famílias. A situação de disputa de guarda não é simples. Enfim, depois ela diz o seguinte: eu gostaria de apresentar alguns contrapontos, algumas questões para discutirmos aqui na audiência pública. Em que medida uma lei que sobrevenha garante, de alguma forma, punição ou resposta possível na identificação de uma alienação? Em que medida essa lei vai garantir a convivência familiar e não segregar? Os atos explicitados no projeto de lei são atos relacionados à prática do suposto guardião alienante, que faz uma série de ações em relação ao outro. A criança, nesse processo, fica resguardada, mas a tipificação do ato está muito voltada para a ação de um guardião com relação ao outro genitor não guardião, e isso nos chama atenção. Em que medida esse projeto de lei, de fato, garantirá a proteção à criança, na medida em que promove, de certo modo, uma situação de beligerância, de adversidade entre os cônjuges, ou seja, os pais da criança? Ela fez essa pergunta e a resposta hoje, 9 anos passados, é justamente que essa lei não deu resposta. A lei 12.318, ela deve ser revogada também, porque a síndrome de alienação parental é uma teoria sem comprovação científica. E eu também não vou ter tempo aqui de colocar todas as posições de associações de profissionais em todos os países e que disseram isso. E agora, uma notícia bem recente de um memorando coletivo de preocupação que foi encaminhado para a Organização Mundial da Saúde, com a possível acréscimo da alienação parental como um problema de relacionamento cuidador-criança na CID-11, numa revisão da Classificação Internacional de Doenças. Esse documento aqui está todas as observações que mostram de que não existe essa síndrome de alienação parental. A Lei 12.318 deve ser revogada, porque o conceito legal de alienação parental é um mecanismo que acirra conflitos a pretexto de proteger a criança. A colega advogada mostrou toda essa boa intenção, suposta intenção de proteger a criança. Acontece que a concepção da síndrome de alienação parental e a maneira como foi também colocado na lei, como foi criado o conceito de alienação parental, parte de uma lógica patológica e judicializante dos conflitos relacionais, que demanda diagnóstico, que é uma infração que deve ser identificada e sancionada numa perspectiva individualizante e adversarial
própria do campo jurídico penal, produzindo-se estigmas e exclusão. Não há espaço para conciliação e mediação, há espaço apenas para esse conflito e para a exclusão de uma das partes. A categoria de alienação parental, assim como a síndrome de alienação parental, sugere uma terapia de ameaça contra um dos genitores que é acusado de fazer uma lavagem cerebral na criança. O que tem acontecido na aplicação da lei é a colonização do campo psi pelo campo jurídico, na medida que o trabalho dos psicólogos e equipes multidisciplinares é distorcido e se vê na obrigação de dizer sim ou não, se alguma daquelas atividades, daquelas situações que estão expressas na lei está a acontecer. A lei 12.318, ela deve ser revogada porque favorece a violência sexual contra a criança por parte de genitores homens. Os coletivos... Só avisar que está contando o tempo dela. Os coletivos das mulheres que se fizeram presentes na Secretaria da Mulher, na Câmara dos Deputados, que tiveram na CPI dos maus tratos e que também estiveram na Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, que estiveram no CONANDA, o que eles mostram é exatamente que essa estratégia de defesa ao acusar as mulheres de alienadoras esconde abusos sexuais que, como já foi dito aqui, eles não conseguem ser comprovados no mesmo tempo do processo civil, porque o processo penal tem outro trâmite, tem outro tipo de prova, então fica descolado um do outro. Porque a lei também, ainda eu digo, ela deve ser... Já passaram os 10 minutos? Já, você tem 1 minuto. Bom, eu tenho 10 pontos, eu só vou ler os pontos. Ela deve ser revogada porque contraria o melhor interesse da criança e adolescente, instrumentaliza as crianças e as nega, sobretudo, como sujeitos de direito. A criança não tem espaço para falar por si própria, para exercer a sua autonomia. A lei deve ser revogada porque viola a igualdade entre mulheres e homens. Ela tem que ser revogada porque ela desqualifica sistematicamente a violência doméstica contra a mulher. A lei tem que ser revogada porque ela discrimina pessoas com deficiência. Isso não é muito falado, mas quando se diz que uma mãe, por exemplo, é autista ou que ela é esquizofrênica, simplesmente por isso ela já é alijada e não consegue, então, ter esse convívio com os seus filhos. O 9º ponto, a Lei 12.318, ela deve ser revogada porque lei semelhante foi revogada no México, pelas mesmas razões que eu estou aqui mencionando. E, por fim, por tudo isso e por argumentos jurídicos que aqui não tenho tempo de expressar, porque essa lei é inconstitucional. Vamos manter as palmas, pessoal.